Noite. Que alegria estar aqui com vocês. Ai, tô nervosa, gente. Que privilégio, que honra, que responsabilidade responder ao Senhor nesse ambiente. Aqui os pastores que me antecederam, né? Eu falei, meu Deus, o que me resta falar depois de tantas coisas maravilhosas que nós ouvimos aqui? E o Johnny me pediu um tema específico para ser falado aqui, mas desde tarde o Espírito Santo vem compartilhando algumas coisas, algumas percepções ao meu coração, e eu estava muito resistente em falar algumas coisas que Deus me pediu para que eu falasse aqui, primeiro porque fugia completamente do meu tema, mas eu vou falar de uma forma bem sucinta, e segundo porque é ainda talvez um processo falar sobre isso, abrir isso, mas quando eu virava o ano de 2023 para o ano de 2024, na verdade no ano de 2023 o Senhor me levou muito a muitas literaturas, a muitas coisas a respeito desse processo de quebrantamento do Senhor em nós, desse processo de esmagamento de Deus em nós. Então, ouvindo aqui o pastor Diogo falando, veio muito a contento com tudo aquilo que o Senhor, no ano de 2023, tanto falou ao meu coração. E, de fato, foi um ano de muitos processos intensos em mim, de muitos trabalhares de Deus na minha história. Eu não sei quantos aqui me conhecem, mas eu sou casada com a André Galina, que vai falar após mim. E sou mãe de 3 filhos, a Ana Clara, a Maria Eduarda e o Bernardo, e vivemos uma história linda, feita por Deus. As nossas 2 meninas vieram através da via de adoção, e o Senhor tem nos levantado para ser essa voz no Brasil, para falar desse tema, para anunciar sobre isso, e o Senhor também tem me levado para esse lugar da saúde mental, de falar sobre isso. Eu vou, ao término, falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre tudo que nós temos feito. Mas hoje o Senhor me dizia muito fortemente, enquanto eu estava ali, que muitas pessoas aqui no nosso meio que sofrem ou que sofreram traumas e questões específicas na sua vida, você não consegue acreditar que de maneira plena você pode viver o propósito de Deus. E essa é uma grande mentira que o diabo ele coloca na nossa vida, que a depender do trauma, que a depender da situação que nós vivemos, nós não podemos de forma plena viver aquilo que o Senhor tem para nós. E por muitos anos da minha história e da minha vida, eu acreditei nessa mentira do diabo. Eu nasci dentro da igreja, sou filha de pastor, pentecostal. Tem alguém pentecostal aí? Meus pais são os melhores pais que Deus poderia me dar, e eles são realmente, eu falo que é o homem da oração em línguas que gravou o podcast com o Dr. Jonatas, não sei quantos ouviram, e eu falo que não é difícil imaginar Jesus, porque meu pai é a exata expressão de quem Jesus é. Mas a verdade é que mesmo tendo sido criada dentro da igreja, mesmo tendo vivido tantas coisas, o diabo, em um momento da minha história, ele me marcou com um grande trauma. Um trauma com um T maiúsculo. E aos meus 9 anos de idade, eu tive um primeiro abuso sexual que se estendeu até os meus 15 anos. E choquem-se por um pastor. E por que eu estou dizendo isso aqui? E por que o Espírito Santo me levou a falar isso? Como eu disse, ainda é difícil falar sobre isso, não por esse processo, porque foi um processo completamente encerrado na minha vida e completamente restaurado pelo Senhor na minha história, mas foram 22 anos sem falar sobre isso em público. Foram 22 anos sem conseguir verbalizar isso, porque eu, uma filha de pastor, eu, a menina criada dentro da igreja, como que eu vou falar sobre isso? E eu fui conseguir falar disso com os meus pais tem pouco tempo. De tamanho trauma
que foi gerado no meu coração. E o Espírito Santo me disse, e eu resisti de fato muito em falar isso aqui, mas o Espírito Santo me disse, Esther, tem muitas pessoas aqui nessa noite se apoiando em traumas, em histórias do passado e dizendo, talvez esses que estão falando ali, eles viveram histórias que não contemplam os mesmos traumas que eu vivi e por isso eles conseguem estar nesse lugar. Mas eu tô aqui hoje para dizer a você que não, que essa é uma mentira do diabo. Né? Me tocou muito quando o pastor Diogo falava aqui desse processo de Deus, de sermos agora cura para outros. Do quanto esse processo de esmagamento de Deus na nossa vida, ele nos leva agora a um lugar de ser cura e restauração para outros. Porque 2 grandes lugares Deus colocou em ascensão na minha história e na minha vida. Primeiro, um lugar de adoção, de vulnerabilidade. A minha história com a psicologia começa em um contexto social. Eu me envolvo com a psicologia por conta de um contexto social. E ninguém conseguia nem entender o porquê que uma menina criada dentro de uma família com moldes normais, aparentemente tudo perfeito e lindo, tinha tanto desespero e tanto clamor pela criança que era órfã, que era ofendida. Mas é porque era justamente o lugar da minha dor. Era justamente o lugar aonde o diabo tentou e fez de tudo para me marcar. Então, Deus me leva primeiro para esse lugar. E depois Deus me leva para um lugar de saúde mental. E é justamente isso que o Johnny falou, né? Sobre esse processo de Deus de ligar. Esse processo de agora sermos inteiros. Não sermos mais fragmentados, porque por muitos anos da minha vida eu me sentia completamente fragmentada. Completamente, parecia que eram partes de mim. Parecia que subir no púlpito, exercer o meu ministério, fazer muitas coisas eram partes de mim. Mas você sabe que quando eu paro para analisar a minha história, também dos meus 9 aos meus 15 anos, foi o período que eu mais conheci sobre Jesus. Foi o período que eu mais tive experiências sobrenaturais com esse Deus. Esse Deus que não se alegrava com a minha dor, esse Deus que via o que eu estava passando, esse Deus que certamente chorava comigo ali na minha dor, mas esse Deus que todos os dias me convidava, filha, esse lugar de dor não te define, porque agora você vai poder ser voz e vida para centenas e milhares de pessoas. E eu quero profeticamente aqui nessa noite declarar essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua história. Os lugares aonde o diabo mais tentou te roubar, mais tentou te destruir, serão os lugares de ascensão que o Senhor te colocará. Creia nisso. Creia nisso. Creia que serão os lugares que o Senhor te levantará. Ei, esse é um dia e um marco histórico. É lindo que nós estamos presenciando aqui, porque 10 anos atrás, quando eu estava ali me formando na faculdade, e olha que não faz tanto tempo, mas era inconcebível pensar em ambientes como esses. Era ilógico pensar em reuniões como essas. Inclusive, eu me formei aqui do lado. Era inconcebível pensar nisso. Mas o Senhor, Ele tem levantado uma igreja para falar sobre isso, para propagar isso. E eu quero declarar isso sobre você. Não se cale. Por muitos anos da minha história, eu me calei. Logo eu, que tinha um símbolo para todo mundo de uma mulher tão corajosa, de uma mulher tão invencível, que tinha vencido tantas coisas, que tinham tantas histórias a serem contadas. Por muitos anos da minha história eu me calei. E eu vejo nesse ano de 2024 Deus dizendo para mim, Esther, não se cale mais, porque eu preciso resgatar um povo que acredita que
através de um trauma, a nossa vida para ali. Que através de uma dor, a nossa vida para ali. Então o Senhor está te dizendo, você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Levante-se nos lugares que o Senhor te colocou. Sabe, levante-se. Com medos, com incertezas, com inseguranças. Eu sou improvável de estar aqui. Eu sou completamente improvável de falar sobre isso. Eu sou completamente improvável de estar nesse lugar que eu estou, mas um dia a graça dele me alcançou, a misericórdia dele alcançou os meus dias. Ei, é a graça, é a misericórdia que te alcançou. Ela alcança os seus dias. E agora não há mais o que temer. Não há mais o que termos medo, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você. Se levante nos lugares que o Senhor te colocou. Se você é um profissional da área da saúde, se levante nesse lugar que o Senhor te colocou. O André, quando nós saímos no intervalo, para ir em casa tomar um banho rapidinho, ele falou para mim, olha amor, do lado da sua faculdade. E eu falei, é mesmo? Olha só. Aí começou a passar um filme na minha cabeça, de tudo que eu passei dentro da universidade, por falar de Cristo, na verdade eu nem falava, mas por incomodar, né, por não participar e não sentar em algumas mesas. E talvez há alguns aqui que ainda são estudantes, que estão nesse período. E eu me lembro de tantas perseguições ali. Um grupo de feministas que me perseguia. Tantas coisas eu passei. Quase que eu não consigo pegar o meu diploma. Mas porque certamente o inferno ele já estava resistindo. Porque ele sabia que havia uma voz para ser levantada para essa nação. Havia algo para ser levantado. Então eu quero te dizer, se levante nos lugares que Deus te colocou. Infelizmente, uma potestade de medo vem através, né, dos conselhos. Parecem tenebrosos, parece que eles nos assolam. Por anos eu fui assolada por medos. Por medo de me posicionar no lugar que Deus tinha para mim. E não estou dizendo com isso, pelo amor de Deus, que você não deva ser ético. Mas eu tinha tanto medo. Tantos medos assolavam o meu coração quanto a isso. Até o dia que eu entendi um lugar de posicionamento em Deus. Então se posicione dentro daquilo que o Senhor, Ele tem e Ele separou para você. Você crê nisso? Amém? Você crê que o Senhor te colocou onde Ele te colocou de maneira estratégica. Tem um porquê você estar nessa igreja, você estar nessa família, você estar aonde você está. E rapidamente, eu queria compartilhar aqui um bate-papo, na verdade, com vocês, sobre ter um coração saudável, para então nós podermos ter um coração devoto. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre termos uma lente limpa, para nós podermos ver como Jesus é. Ter uma lente limpa para nós podermos ver como os nossos irmãos são. Nesse processo da minha vida, o processo com Deus foi um processo muito lindo, porque eu tinha uma figura paternal dentro de casa muito forte. Então, quando eu olhava para Deus, e infelizmente não é a realidade na maioria dos lares, mas quando eu olhava para Deus, eu entendia que era o meu único lugar seguro. De fato, era o único lugar que eu me sentia segura na terra. Era quando eu estava nos meus momentos de intimidade com Deus. Mas olhar para os meus irmãos era um lugar de insegurança. Era um lugar de instabilidade, era um lugar de medo. Olhar para a figura do homem, propriamente dito, era um lugar de muitos medos que me assolavam e que era tenebroso. Então, isso comprometia a minha relação
as minhas relações com as pessoas, com os familiares. E nós hoje dentro da igreja, essa é uma verdade quase que geral. As pessoas, através dos traumas agora, de um coração ferido, o seu relacionamento com Deus é comprometido. O seu relacionamento com as pessoas é comprometido. E eu creio que o Senhor, Ele levanta nesse tempo respostas. Algumas respostas o Senhor levanta. Eu vou me deter em falar em uma, que é o processo terapêutico. Eu creio muito que o processo terapêutico é uma resposta de Deus para corações feridos que precisam agora se aproximar de Deus, que precisam agora encontrar a Deus. Eu fico pensando que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de ter um processo terapêutico na minha infância e adolescência. E hoje eu fiquei pensando, enquanto eu estava meditando sobre o que eu ia dizer aqui, eu fiquei meditando, meu Deus, teria de fato mudado a minha vida. Talvez teria quebrado um ciclo ali de coisas que eu vivia. E aí eu até pensei, eu falei, poxa, eu vou incentivar as pessoas que estão ali, que têm filhos talvez adolescentes. Sabe, qualquer coisa que você perceber, coloque num processo. O quanto isso não pode ser cura, restauração. O quanto isso não pode ser bênção na vida do seu filho. Hoje, o falar em terapia, falar em psicologia é algo muito novo. Talvez depois da pandemia, que a gente viu esse boom aí, de fato, de se falar disso dentro das igrejas. Meu pai, apesar de ser um médico e um homem muito aberto para esses assuntos, não tinha dentro da igreja, não se falava disso. Não se encontrava psicólogos cristãos com tanta facilidade. Mas existem alguns aspectos que eu quero falar aqui com vocês do porquê a terapia ela pode ser um lugar de nos aproximar de Deus. E a primeira coisa que a terapia nos proporciona é autoconhecimento. A terapia, ela nos leva para esse lugar de nos conhecer. Ela nos leva para esse lugar de você conhecer um pouco mais sobre as suas individualidades, sobre os seus pontos fortes, sobre aquilo que, de fato, faz parte de você, até mesmo da sua história. Quantas coisas da nossa história que nós entramos em um processo de negação. Eu falo por mim, por anos eu neguei. Por anos eu olhava para a minha história e falava, não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, deixa lá. Sabe, deixa lá, tá tudo bem. Mas quando eu entrei no meu processo de maternidade, quando eu tive que me deparar com outras coisas na vida adulta, eu vi que não estava tão bem resolvido assim. E a terapia, ela vai te proporcionar um lugar de autoconhecimento. A verdade é que a maioria das pessoas, elas, por conta das ocupações, elas já não sabem mais quem são. Eu sou a pastora. Eu sou a mãe da Ana, da Duda, do B. Eu sou a esposa do André. Eu sou a profissional. E agora nós nos caracterizamos por aquilo que fazemos e não por quem somos. E existe uma grande diferença. Parece pequeno, mas já não sabemos mais o que gostamos, o que nos atrai. Quando pensamos nas nossas relações amorosas, já não sabemos o que te atrai no seu parceiro. O que o atrai, o que ele... Embolou. O que você se sente atraído por ele? Então perceba, esse processo de autoconhecimento, e aí entra um princípio tão lindo, que a Bíblia é permeada por ele, que é o princípio da individualidade. Você sabe que a igreja, ela matou durante a história da igreja, ela matou muito a individualidade das pessoas. Eu vejo nessa geração, e ontem nós estávamos em reunião com a nossa equipe, nós falávamos disso, do quanto a esposa de pastor, por exemplo, vou pegar só um exemplo,
do quanto a esposa de pastor, ela sofre e já sofreu no contexto de igreja. Porque as pessoas, elas criam padrões sobre como uma esposa de pastor tem que ser. Sobre o que uma esposa de pastor tem que fazer. Então ela tem que pregar, ela tem que cantar, dançar, pular, cuidar dos filhos. O marido não pode ter a roupa amassada, senão as irmãs falam mal, né? Tudo é um peso, é uma sobrecarga na esposa do pastor. Existem mulheres que são pastoras e existem mulheres que são esposas de pastor. Mas você casa com um pastor, automaticamente as pessoas pensam o quê? Tem que pregar. Tem que fazer vigília de mulheres. E quantas mulheres, quantas esposas de pastores, ao decorrer da história, foram sendo massacradas por isso. E talvez elas mesmas achavam que estavam erradas em não fazer aquilo que todo mundo dizia que tinha que ser feito. Então percebe, tantas vezes nós fazemos coisas que todos estão dizendo. A gente vai sendo levado por aquilo que a massa está dizendo que nós temos que fazer. E isso vai matando a nossa individualidade, matando quem somos. E o processo terapêutico, ele entra aí como uma intervenção, que eu creio que divina em muitos momentos. Quantas vezes eu tive que atender pastoras e dizer a elas, pare! Você não precisa fazer aquilo que os irmãos estão dizendo que você tem que fazer. Você pode ir para um lugar seguro em Cristo e lá você encontra a sua identidade. E lá você encontra quem você é. Você não precisa fazer o que todos estão fazendo. Você só precisa ser você. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser. E que lindo quando dentro de um processo terapêutico a gente consegue viver isso. Talvez você está há anos dentro da igreja, ou você conhece pessoas que estão há anos e não conseguem se encontrar. Não sabem quem são. Dentro do ministério ele não se encontra porque ele não consegue se encontrar nas suas habilidades. Então eu creio muito que esse é um aspecto da terapia que pode nos levar para mais perto de Deus. O segundo aspecto é o aprender a lidar com as nossas emoções. É impossível lidar com as emoções sem nós trazermos as nossas emoções para Deus. Eu sei disso. Eu sei que o lugar de fato que vai redimir as nossas emoções é um lugar em Cristo. Mas a verdade é que por tantos momentos da nossa vida e da nossa história, as coisas estão tão desorganizadas psiquicamente, emocionalmente, que nós precisamos de um apoio, de um auxílio, para fazer então com que essas emoções sejam organizadas. É incrível porque quando nós olhamos para esse aspecto das emoções, eu vejo muitos irmãos dentro da igreja que as suas orações se tornaram orações ansiosas. Então, ele não aprendeu a orar. Achei tão lindo aqui a Maíra, que ela, enquanto ela falava aqui da meditação, de ser um processo, né, para nós orarmos. Porque você pega alguém, por exemplo, que tem um transtorno de ansiedade generalizada aí, e ele vai orar, como que é essa oração? Ó Senhor, Pai, por favor, Deus, eu te peço agora, tem que ser agora, Deus, só pode ser agora. Um desespero. E aí, eu fico pensando, né, ali o Senhor olhando e querendo, na verdade, conduzir essa pessoa a um lugar de descanso. Quantas vezes eu fui criada em um ambiente pentecostal? Então eu posso falar. E quantas vezes eu via os irmãos ali que eram tão usados nos dons, mas na verdade o subir e descer do monte, fazer 30 dias de jejum na água, no líquido, só com pão, na verdade era um medo.
A pessoa tinha tanto medo de tudo e de todos, que atrás da religião, ela escondia com uma capa tão linda de oração, de devoção. Mas, na verdade, precisava ir de encontro a essa alma e falar para essa alma: acalma. Sim, Deus quer nos levar para um lugar de espiritualidade, de nós, pode ir para o monte, vamos jejuar. Eu sou a primeira a apoiar essa causa, a fazer isso, mas precisa partir de um lugar de descanso. A nossa oração, o nosso jejum, a nossa entrega a Deus precisa ser a partir de um lugar de descanso. A partir de um lugar de Pai, eu sei que eu posso confiar no Senhor, eu sei que eu posso descansar nesse lugar. Então é por isso que eu me entrego. É por isso que eu me entrego, porque eu confio. É partindo do princípio da confiança, não do medo. Porque agora que fomos adotados, que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, não caminhamos mais segundo aqueles que caminham no medo, que caminham num lugar de insegurança. Mas a verdade é que a igreja está cheia de pessoas que elas não conseguem. É lindo a gente ver que quando Jesus ele vai fazer a oração ali do Getsêmani, há duas coisas que me chamam a atenção aqui. É que primeiro Jesus ele fala com os amigos. Ele chama os amigos, ele fala da angústia da alma dele. Ele fala da angústia, das emoções dele. Se nós olharmos todos os evangelhos, você vai ver que todas as vezes que Jesus se depara com alguém que está doente, ele faz perguntas que às vezes parecem ser ilógicas. Ele diz: você quer ser curado? Como que você olha para um doente, para um cara que não anda, para um cara que não enxerga, e você questiona: você quer ser curado? É óbvio que eu quero ser curado. O que mais que eu ia querer? Mas Jesus questiona, justamente porque Jesus, ele nos convida a falar. Ele nos convida a esse lugar de fala. Fale. O que você quer? Você pode falar. E o próprio Jesus ali no Getsêmani, ele olha para os seus amigos e ele fala das suas intensas dores emocionais, do lugar que ele se encontrava. Tá doendo ter que responder ao Pai. Tá doendo ter que ir para esse lugar. E depois dele falar, ele cai de joelhos. Mas primeiro ele fala. Então talvez a gente leva as pessoas para esse lugar de oração, mas não de uma maneira pedagógica, de ensiná-las a como orar. Entende? Porque se essa oração é sempre conduzida a partir desses lugares de medo, de insegurança, de uma paternidade que não foi restaurada, vai ser uma oração que ela não vai passar. Vai ser aquela oração, sabe, para nutrir essa alma. Aí você vê pessoas que oram e saem piores. Mas tem como orar e sair pior? Tem. Porque é uma oração ali na alma. É uma oração: Deus, eu sei, o Senhor não está vendo a minha dor. O Senhor não está vendo a minha angústia. Justamente porque a igreja, teologicamente, como o pastor Diogo disse, foi ensinada muito errada sobre o sofrimento. E a gente vê muito isso dentro do processo terapêutico. Crente que vem achando que a vida é um morango, né? Como a Val falou. E aí você tem que desconstruir toda essa construção que foi feita ali. Então a terceira coisa é que o processo terapêutico ele vai nos ajudar a não confundir transtorno com pecado. Então, eu dei um exemplo aqui mais cedo sobre a questão sexual. A questão sexual em si, a depender da distorção ali, ela é um pecado. Mas agora nós precisamos entender qual é a história que levou aquele sujeito. O que conduziu aquela pessoa àquele lugar? E muitas vezes pode ser um lugar de transtorno.
Pode ser um lugar ali adoecido. E o processo terapêutico, ele vai levar o profissional ali, bem preparado, em nome de Jesus, gente, que nós somos profissionais que estudamos, que nos preparamos, amém? Eu falo muito isso com os meus profissionais, muito mesmo. Porque o bom profissional, ao ouvir ali as distorções, rapidamente o ouvido dele já está treinado. Ele vai ouvir e falar, é mesmo? É isso mesmo? Então, hoje nós temos tantas coisas que se enquadram aqui nesses transtornos. Eu fico pensando hoje, quantas manifestações que as pessoas acreditavam ser manifestações demoníacas, que na grande verdade talvez eram pessoas que tinham um transtorno, né? Que sofria de algo. Esses dias viralizou na internet, infelizmente, tristemente, um vídeo de uma criança, não sei quantos viram, que ele gritava e ele dizia que ia matar os seus pais, né? Eu acho que vocês devem ter visto isso. E bem triste o vídeo, mas obviamente ali era uma criança que estava tendo uma crise, talvez uma criança autista, alguma, né, ou um TOD, bem provavelmente algum transtorno tinha ali. E ela estava tendo uma crise ali. É claro, Esther, até onde é espiritual isso, até onde isso é doença, né? Com certeza, o diabo, gente, qualquer problema, qualquer questão na nossa alma, quando nós estamos fragilizados emocionalmente, o diabo ele vai se utilizar disso. O dia que você está na TPM, minha amiga, o capiroto já vem com força. É ou não é? O dia que a gente está um pouquinho mal, ele vai se utilizar, é óbvio. Mas é aí que temos que entender. Primeiro precisamos resolver, então. Aquela criança, adianta colocar a mão na cabeça dela e começar a gritar e expulsar demônio? Você vai piorar a crise daquela criança. Você vai conter e depois você vai orar. Sempre orar, porque orar é sempre. A gente sempre ora. Né? Então, perceba a importância do processo terapêutico para você saber essas diferenças. Né? Às vezes, alguns transtornos, eles vão esconder pecados também. Às vezes também a pessoa ela se esconde através do transtorno, também acontece isso. Eu me lembro que esses tempos atrás, lá na igreja começou, né? Tem TDAH, tem TDAH, TDAH, TDAH. Engraçado que eles se autodiagnosticam, né, doutor? Tudo TDAH. E aí é TDAH e não consegue ouvir a palavra mais. Que é TDAH. É mesmo? E aí o André começou a falar com alguns ali, não... Você é TDAH, mas você pode sentar e ouvir a palavra, querido. Então perceba, muitas vezes nós pegamos os transtornos também e queremos nos esconder através disso. Pecado continua sendo pecado. Então nós vivemos um extremo enquanto igreja, que foi qual extremo? O extremo onde tudo era espiritual. Talvez a maioria de vocês aqui pegou esse extremo. Tudo era espiritual. Uma negação completa das questões de saúde mental, de ordem mental. Mas, eu sempre falo isso porque eu creio muito nisso. Mas agora, se não tomarmos cuidado, nós vamos para o outro extremo. Para o extremo onde tudo é mental, tudo resolve na terapia. Não, cuidado. Cuidado. Eu vejo às vezes pastor que chega paciente para mim, pastor preguiçoso, ele não quer trabalhar não, ele manda para terapia. Aí ele descobre que a gente é pastora, melhor ainda. Eu já ouvi pastores, esse irmão é muito perturbado, já mandei logo para você. Pastor, é mesmo? Então perceba, é uma junção. Cuidado para agora você não achar que tudo é terapia, que tudo é medicamento. Gente, oração existe. As disciplinas espirituais existem. Glória a Deus pelo Divinamente que fala tanto disso. Que foca tanto nisso. Amém? E a última coisa, que a terapia, ela vai aí, tem muitas coisas, mas eu quis elencar algumas aqui para ser prática, que ela vai nos auxiliar a impor limites. Gente, como é importante no meio da igreja nós aprendermos a impor limites.
Precisamos aprender a impor limites. Porque o contexto de igreja, ele sempre vai te levar a um lugar de intensidade. Ou é só lá na Dínamos? A igreja sempre vai te levar a um lugar de intensidade. É tudo muito rápido, é tudo para ontem, né? Tem que ser agora, vamos e vai, e tal, e não sei o quê. Mas no processo terapêutico, eu me lembro que quando eu passei pelo meu processo, meu Deus, toda semana ela falava para mim, Esther, que né, eu sou assim bem tranquila, bem calma, faço poucas coisas. E ela sempre dizia, Esther, não é hoje, mas daqui 10 anos a conta vai chegar. Ela sempre puxava a minha orelha. Até hoje, quando ela me vê, fala comigo, Esther, ela já faz a carinha dela, eu já sei o que ela está querendo dizer. Então, o contexto de igreja vai nos levar a essa intensidade. E o contexto terapêutico vai te ensinar a dizer não. Vai te ensinar a falar, irmão, infelizmente não vai dar. Gente, como é difícil para nós que somos pastores, que desenvolvemos aí, né, um cargo na igreja, a gente saber falar não. Irmão, não vai dar, hoje é minha folga, eu não consigo. E aí nós, muitas vezes, queremos resolver os problemas de todo mundo. E, às vezes, você é pastor, você fala, não preciso de terapia. Você sabe impor limites? Sabe? Será que você não precisa? Será que você não precisa de um auxílio nisso? Então, eu creio muito que o Senhor, Ele deseja levantar uma igreja equilibrada. Inclusive, até pensando aqui na pauta que nós falamos aqui, você que é pastor, você que é líder, cuidado com programação de igreja. Cuidado para ter que mostrar para as pessoas algo. Você matar a sua igreja com uma programação atrás da outra. Eu sei, eu sou pastora, a gente é tentado a isso, a gente gosta de ver a igreja cheia, festa, comida, né, povo rindo, falando. Mas permita com que a sua igreja tenha tempo com a família. Permita com que a sua igreja tenha tempo com as pessoas. Logo que passou a pandemia, eu e o André tivemos essa clareza do Espírito. Os nossos GCs ali, né, os grupos de conexão, eles eram semanais. E nós percebíamos que principalmente os nossos jovens, eles na semana trabalhavam, estudavam, final de semana se enfiavam na igreja e não tinha tempo com a família. E aí então foi onde o Senhor nos conduziu. Não estou dizendo que tem que ser assim, tá, gente? Foi como o Senhor nos conduziu. Não vai criticar seu pastor também agora na hora que sair daqui, não. Vigia, crente. Mas aí o Senhor nos conduziu, faça a cada 15 dias, porque uma semana você vai estar ali na igreja com os irmãos, o outro sábado você vai ficar com o papai e com a mamãe. Porque é lá que você vai ser treinado. É fácil se esconder dentro de 4 paredes da igreja. Então, você que é pastor, que é líder religioso, promova isso, fale sobre isso. Fale sobre isso. O André tem os pastores que trabalham ali tempo integral com ele. Ele tem uma super flexibilidade. Vai levar a filha na escola, pode levar. Sabe, pode sair para ir no médico com a esposa, não tem problema. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Senhor está levantando uma igreja que é saudável. Pode tirar férias com a família. Quanto pastor tem vergonha de tirar férias, tem vergonha de descansar. Descanse, sabe? O André, quantas vezes a gente fala, esse domingo, às vezes a cada 4 meses, 3 meses, a gente vê que a gente está numa intensidade. Vamos pegar esse final de semana, vamos descer para a praia, vamos ficar com a família. Deixa o domingo, porque na grande verdade, gente, se você morrer amanhã, alguém vai ter que assumir a igreja. Não é? A gente acha que tudo depende de nós, que o mundo gira em torno de nós. E aí nós deixamos os pastores ali e vamos ter um tempo com a nossa família. Sabe, então, que o Senhor possa levantar essa igreja sarada e curada no nome de Jesus. E para encerrar, eu quero chamar aqui, para apresentar para vocês mesmo, honrar a vida deles,
nós temos, há mais ou menos 2 anos atrás, o Senhor colocou um desejo, um anseio no meu coração de treinar psicólogos, equipar psicólogos que vivessem de forma genuína o evangelho, mas também equipados de maneira técnica. E eu comecei a orar por isso. Eu via que eu me sentia solitária, eu me sentia sozinha. Eu sentia que as crises que eu carregava ali dentro do consultório, eu não tinha com quem compartilhar. As minhas crises de até onde vai a fé, até onde vai, né, as questões de ordem psíquica, as doenças mentais. Eu tinha muitas crises relacionadas a isso. Então o Senhor colocou no meu coração, nós temos um curso, uma mentoria voltado para profissionais e estudantes de psicologia. E até aqui para abençoar vocês, a gente está dando aí um cupom divinamente de 10% de desconto para todos aqueles que quiserem adquirir. Você pode entrar aí nas redes sociais, o nosso Instagram, Clínica Propósito, e lá nos stories do Instagram da clínica, você vai ter a oportunidade lá de fazer parte disso conosco, de fazer parte desse grupo que o Senhor tem levantado no Brasil, tantos profissionais incríveis. E dentro disso nasceu também a Clínica Propósito, é uma clínica online, então você já não tem mais problemas de para onde indicar, né, seus membros, amigos, outros pacientes, talvez maridos, esposas de pacientes, porque essa clínica é de profissionais que vivem de fato o propósito de Cristo nessa terra. E nós fizemos uma seleção linda, são profissionais altamente equipados, nós temos mestres, nós temos professores universitários, de fato um time muito seleto, um time muito bem equipado. Eles vieram, gente, de tudo quanto é canto do Brasil para estar aqui com vocês. Tem gente da Bahia, do Piauí, tem gente do Rio de Janeiro, tem de tudo quanto é lugar. Então eu quero chamá-los aqui rapidinho para apresentar a vocês. Pode ficar aqui embaixo mesmo, para sermos rápidos. E honrá-los, agradecer a Deus pela vida deles, que são um presente para nós. Esse time lindo, maravilhoso aqui. E, de fato, a gente tem vivido algo lindo do Senhor. E eu creio que essa clínica e tudo que o Senhor tem feito é uma resposta para o Brasil. É uma resposta para a igreja brasileira. Esse é o nosso coração. Eu falo para eles, atendeu? Termina de atender e ora por esse paciente. Declara, né? Vai lá, estuda, mas também ora. Então eu creio muito que o Senhor está nos levantando para nos equiparmos dessas duas formas, né? De forma espiritual, mas também de forma técnica. E esse time aqui é uma resposta do Senhor para essa nação. Então eu quero agradecer vocês mais uma vez. Amo demais. E é isso, gente. Para você saber mais, nos siga lá nas nossas redes sociais. Você vai poder acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho. Amém? Que o Senhor te abençoe.